Está no ar, mais uma vez, o programa Bíblia Aberta, neste que é o seu espaço de estudo da Palavra de Deus. Este espaço aprofundado, onde nós tentamos ir a fundo na Palavra e estudar a Palavra para retirar dela lições para a nossa própria vida. A Palavra de Deus brilha num lugar escuro. E é importante estarmos juntos e ficamos muito felizes por saber que está desse lado connosco. Pode assistir a este programa através da plataforma Mel, através do canal 186 da Mel. Pode fazê-lo também do canal YouTube da Novo Tempo Portugal, ou ainda através da rádio RCS em 91.2 FM da Grande Lisboa. Seja qual for a forma que escolha, o importante é estarmos juntos. Estamos a estudar ao longo desta temporada o amor e a justiça de Deus. Como Deus pode conciliar estas duas características especiais, o seu amor e a sua justiça. Este é um tema que é realmente essencial para a nossa fé. Neste episódio específico nós vamos falar sobre regras de atuação e vamos, no fundo, é uma continuidade do episódio anterior em que falámos do grande conflito e nesta forma vamos falar um pouco das regras de atuação neste grande conflito. E nós vemos em 1 Reis 18, do versículo 19 ao versículo 40, uma poderosa narrativa deste grande conflito, em que Elias, no Monte Carmelo, tem de um lado os deuses falsos e do outro lado tem o Deus verdadeiro. E nós vamos falar um pouquinho sobre isto neste episódio. Através desta história, o tema do grande conflito pode ser melhor compreendido. E esta verdade tem grandes implicações, não só a nível cósmico, como já falámos no episódio anterior, mas também ao nível de cada um de nós, ao nível pessoal. Para nos ajudar a aprofundar este tema, temos connosco o painel residente, a pastora Hortelinda e o pastor Pedro Esteves. Bem-vindos aos dois. Prazer, estamos de regresso. Muito bem, é um prazer também. E também Moisés Silva, o instrutor bíblico, continua connosco mais uma vez. Bem-vindo, Moisés. Obrigado, é um prazer. E é por ti que começo, Moisés. É por ti que começo com uma primeira pergunta. Falei aqui de 1 Reis, capítulo 18, verso 19 a 40, que é a história de Elias no Monte Carmelo, em que tem de um lado alguns profetas falsos e do outro lado tem o Deus verdadeiro que se revela. E o que é que nos ensina esta experiência do profeta Isaías sobre, por um lado, a falsidade desta identidade dos deuses pagãos, deuses da nação, destes falsos profetas, dentro deste contexto que nós estamos a falar? Durante o conflito. Eu gostava de uma forma simples, contar a história, e eu até depois convido as pessoas em casa, se o puderem fazer, a abrirem a sua Bíblia no livro 1 de Reis, capítulo 18, e lerem toda a narrativa. Estamos num período da história do povo de Israel, da nação de Israel, em que o rei era um rei perverso. Ele tinha casado com Jezabel, uma mulher que trouxe para Israel a idolatria, e esta idolatria estendeu-se a praticamente toda a nação. Aliás, o Elias tem a ideia de que só ele ficou. E Deus diz, não, ainda há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mas a ideia que ele tinha era que ele estava sozinho. E ele, durante 3 anos e meio, esteve fugido, porque ele disse ao rei que durante 3 anos e meio não ia chover, portanto foi um período de seca, símbolo também da seca espiritual que existia em Israel. E quando ele volta, ele convoca o povo para um encontro no Monte Carmelo. Mas ele convoca também os 950 profetas, que eram os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Áxera. E estes homens, profetas de Baal e de Áxera, eles vão ser desafiados a demonstrar que os seus deuses são os deuses verdadeiros. De que forma? Elias vai dizer, vocês façam aqui um altar, escolham entre 2 animais, portanto foram levados dois cordeiros, e vocês escolham o vosso cordeiro. Escolheram. E depois Elias diz, olhem, vocês vão pedir aos vossos deuses que lancem fogo do céu e consumam, para que esse fogo consuma
a oferta. Porque se for desta forma que os vossos deuses se manifestem, toda a nação fica a saber que este é o Deus verdadeiro. Os vossos deuses, Baal e Áshera, são o Deus verdadeiro. Mas se o Deus verdadeiro for o Deus do céu, ele vai enviar fogo para consumir a oferta. E então eles começaram. Eles começaram a fazer as suas práticas, a retalharem-se, a dançarem, ali à volta, e todo o povo assistia a este espetáculo. E eu imagino a apreensão de algumas pessoas, porque diziam, mas quem é que vai ser, quem é que é o Deus verdadeiro? Eles tinham-se esquecido já um pouco do Deus verdadeiro. E, depois de muito lutarem, de muito se retalharem, quando o sangue já corria, o profeta vai dizer assim, cheguem-se a mim, venham para junto de mim. E o que é que ele faz? Ele vai reconstruir o altar que tinha já sido outrora o altar de sacrifício ao Deus verdadeiro, com 12 pedras, cada uma delas simbolizando as 12 tribos de Israel. Ele vai mandar colocar a lenha, coloca o animal, manda regar tudo aquilo com água, faz um rego à volta do altar e ele vai orar. E o que é que acontece quando ele ora? Quando o profeta ora, Deus manifesta-se. E manifesta-se de uma forma que ninguém fica com dúvida quem é o verdadeiro Deus. E Deus manda fogo do céu, consome a oferta, o animal, a lenha, consome as pedras, lamba a água toda que está naquele fosso que foi feito, para mostrar quem era o verdadeiro Deus. É interessante que em Deuteronômio Deus já tinha dito outrora ao povo que os sacrifícios que eles ofereciam aos deuses não eram ofertas a Deus, eram ofertas feitas ao diabo, a Satanás. Isto está em Deuteronômio 32, 17. Também Paulo, quando escreveu aos Coríntios, ele disse, em 1 Coríntios 10, 20, as coisas que os gentios sacrificam, portanto, aqueles que sacrificam aos deuses, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quer que sejais participantes com os demónios. Então, o povo de Deus sabia que quando ofereciam alguma coisa a esses deuses, a deuses estranhos, como Deus diz, são deuses estranhos porquê? Porque são deuses, é uma forma camuflada de Satanás ser adorado. Então, os deuses estranhos, quando adoramos a esses deuses, estamos a adorar a Satanás. Muito bem, temos aqui, Moisés, naquilo que tu disseste aqui muito interessante, temos aqui então um contraste muito grande entre o Deus de Israel que se vai, no fundo, verificar o seu poder, o seu grande poder, e os deuses falsos que não têm poder nenhum porque nada são, não é? Mas há aqui duas coisas que eu gostava de destacar ainda neste texto de Reis que tu falaste. O primeiro tem a ver no versículo 39, que diz que quando o povo viu tudo isto, caíram nos rostos e disseram só o Senhor é Deus. Portanto, há aqui um reconhecimento claro. De que eles reconheceram que Deus é o verdadeiro Deus e que os deuses falsos não têm poder. E perceberam que estavam a ser enganados. Porque a questão aqui era que o povo estava a ser enganado, claramente enganado. E eles reconhecem que estavam a ser enganados. E depois tem aqui um outro pensamento que eu acho que é muito importante e que, retirando desta história para nós mesmos, é que no versículo 21, Elias chegou diante do povo e disse: até quando cochereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. E aqui no fundo há um convite, há um apelo a uma definição, não é? Tu tens de definir de que lado queres estar. Uma escolha. Uma escolha. Queres estar do lado de Deus ou se queres seguir ao outro lado que não é o de Deus e que está a ser, no fundo, maneteado por Satanás. Então aqui há uma escolha também pessoal, neste grande conflito, neste grande contraste, que nós também temos que ter, que é de que lado queremos estar neste grande conflito. E é que o povo não soube o que responder. Porque o povo sentia-se tão perdido, tão baralhado, que não sabia qual a escolha a fazer. Muito bem, Ortelinda, agora vamos para a pergunta número 2. É uma pergunta que vai ser muito interessante para nós podermos debater e falar um pouquinho sobre este tema tão grandioso, que está em Daniel capítulo 10, versos 12
e 13. Eu convido a todos aqueles que estão lá em casa a usarem as Bíblias e abrirem também as Bíblias para lermos este texto. Capítulo 10 de Daniel, verso 12 e 13 diz assim: Então ele disse-me: Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Com base neste texto, Hortelinda, e noutros que existem na Escritura, podemos dizer que temos evidências de que os poderes celestiais demoníacos e do mal continuam a manter este nível forte e poderoso, em contraste, no fundo, que ele também é um poder de Deus, mas que digamos assim, estes poderes das trevas ainda existem de forma poderosa hoje. Este texto mostra-nos o outro lado daquilo que disse o Moisés, não é? Do lado de Elias, não é? Na questão da idolatria com Elias, Deus é absolutamente vencedor, fulmina o sacrifício, e os sacerdotes de Baal ficam sem nenhuma possibilidade de fazer o que quer que seja, não é? A não ser cortar os braços e clamar. Neste texto que estás a ler, realmente nós vemos que Deus pode algumas vezes ser contrariado e não pode avançar como Ele quer, e nem sempre fazer o que Ele quer, pelo menos não no imediato, não é? Podemos dizer que este texto de Daniel é muito importante porque ele levanta a cortina do visível e mostra-nos o que se passa nos bastidores do invisível. E o que nós vemos aqui é o que são agentes de Deus e agentes de Satanás tentando influenciar um acontecimento que já está perdido, que devia de acontecer. Sabemos que o povo judeu estava cativo em Babilónia, e quando ele partiu cativo, Deus disse que eles ficariam lá 70 anos. Ao fim dos 70 anos, eles voltariam. Daniel, que está na corte de Babilónia esperando que esse momento aconteça, já se está aproximando do fim dos 70 anos e realmente ele não vê nenhumas luzes que indiquem que realmente esse decreto vai sair. Então ele faz aquela oração linda do capítulo 9, em que ele diz: ó Senhor, perdoa, ó Senhor, e ele insta com Deus. E a sua oração realmente foi ouvida, e Deus havia um anjo que lhe vai explicar. Então diz isso que tu lestes, não é? O que o anjo diz: eu estive durante 3 semanas diante do príncipe dos reis da Pérsia, que me fez barragem, não é? Durante realmente todo este tempo. Ou seja, o anjo de Deus, que era Gabriel, tinha estado a tentar influenciar para a saída do decreto para que o povo judeu fosse liberto, mas havia um outro anjo que se pôs diante dele e que lhe barrou o caminho. E que o obrigou, de alguma maneira, poderíamos dizer, a patinar. Ele ficou ali 3 semanas que não pôde fazer nada. Ele o que diz é: eu tive que chamar em meu auxílio um grande príncipe, que é Miguel, né? Que é o príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo. Então, e aí ele conseguiu dar andamento. Miguel quer dizer aquele que é semelhante a Deus. Aquele que é semelhante a Deus. Portanto, foi um anjo muito especial. Era o anjo, o chefe dos anjos, não é? Que ele veio para defender... Nós vemos esse anjo como o próprio Cristo. Como o próprio Cristo, porque só Cristo é que é igual a Deus, não é? Aquele que é como Deus. Então, vemos aqui que realmente, enquanto que os agentes demoníacos tentam travar, os agentes de Deus tentam realmente fazer avançar o plano de Deus, que até estava já, enfim, predito que iria acontecer, mas que não aconteceu. Portanto, sem luta, não é? E nós vemos aqui, talvez, um dos motivos pelos quais as nossas orações não são sempre atendidas, nem no imediato, e algumas nunca são atendidas. E porquê? Não é Deus todo-poderoso, não é Deus o maior, não é Deus o Criador. Como é que pode então acontecer que, sendo Deus o Criador, todo-poderoso, e Satanás apenas uma criatura, Deus fique de alguma maneira travado, se assim podemos dizer, pelo inimigo? Hortelinda, mas é muito interessante que o anjo Gabriel não conseguia, mas quando Miguel chegou... Não é? Miguel conseguiu. Exatamente, Miguel conseguiu por ser um anjo especial. Mas isto mostra-nos uma coisa muito importante. É que neste conflito, um conflito entre o Deus Todo-Poderoso, Criador, e uma criatura é um conflito impossível. Porque Deus pode tudo, elimina a criatura e desaparece. O conflito acaba, não é verdade? Para que o conflito se possa desenvolver, para que a demonstração de quem Deus é e de quem é o inimigo possa ser feita, Deus tem que fazer concessões.
Deus tem que conceder a essa criatura que se lhe opõe e que levanta uma difamação e que realmente cria uma mentira que vai projetar sobre o Criador. Deus, para deixar essa criatura demonstrar realmente a sua tese, Deus vai ter que lhe dar liberdade. E não pode ser uma liberdade de faz de conta. O inimigo fazer e Deus ir e desfazer. Ou o inimigo querer fazer e Deus não o permitir. Quer dizer, tem que ser uma verdadeira liberdade com consequências. Deus tem que lhe dar tempo e deixar realmente o inimigo agir para que a verdade possa acontecer. Então nós podemos dizer que neste conflito Deus nem sempre faz o que quer. E nem sempre pode impedir o que não quer. E estas são as tais regras de atuação. Deus, Ele mesmo criou linhas vermelhas para a atuação do inimigo e para a sua própria atuação. Nem sempre atuará. Nem sempre Deus pode atuar. Nem sempre aquilo que Deus quer realmente acontece. Podemos então dizer que neste conflito os intervenientes têm uma liberdade real. Mas cada um, por comum acordo, foram estabelecidas linhas vermelhas. Tu e eu não sabemos quais são. Na maior parte dos casos não as podemos identificar. Mas sabemos que Deus age sempre por amor. E o inimigo age sempre por má fé e por difamação. Nós podemos dizer que neste grande conflito, e por causa destas normas de atuação, que Deus, pois é Ele mesmo, e ao inimigo, Deus perde algumas batalhas. Mas, embora a guerra já esteja ganha, não é? claro, A guerra já está ganha, portanto, por Jesus. Havemos de ver. Mas Deus perde algumas batalhas. E acontece neste mundo, por causa deste conflito, muitas coisas que Deus não queria. Deus não queria que tivessem acontecido todas as guerras que a história nos dá relato. Todos os holocaustos. nem o mal, nem o sofrimento. Todos os sofrimentos que nós podemos testemunhar no nosso dia-a-dia. Deus não quer o mal, mas Deus permite o mal, porque é uma regra de atuação de Deus, de dar liberdade ao inimigo para que ele manifeste quem é e Deus possa manifestar quem ele é, em liberdade, sem coação e sem pressão. Por isso nós temos que ter fé e saber esperar que este conflito se possa resolver definitivamente. E há uma grande certeza que Deus nos dá através do apóstolo Paulo, que nós nunca seremos provados acima daquilo que podemos suportar. Essa é uma linha vermelha para o inimigo. Ele não pode tentar-nos acima do que nós podemos suportar. E uma linha de atuação de Deus. Ele só pode atuar por amor, porque é a sua própria natureza. Essência, é uma linha estabelecida pela sua própria natureza e a sua própria essência. Muito bem. Pedro, agora vamos aqui saltar para o Novo Testamento, para um capítulo, eu diria um bocadinho difícil às vezes de explicar. Sei que tu tens essa sabedoria para poder explicar da melhor maneira, que é Apocalipse 13, 4 a 8, em que nos fala de uma besta, que é no fundo um animal assustador, não é? Que vai subir do mar. E aqui nós podemos ler assim, a partir do versículo 4, no capítulo 13. E adoraram o dragão que deu à besta, o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfémias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfémias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Sabemos que há uma revelação muito especial do tipo profético através de símbolos. E o que é que diz esta mensagem que aqui vemos sobre a extensão da jurisdição desse dragão, que no fundo é o diabo e Satanás, como nós falámos? Sim, sem dúvida. E encaixa esta história, parecendo que agora não tem nada a ver, que fomos aqui para um outro universo. Isto encaixa perfeitamente nesta sequência temática que nós estamos aqui a ver. Ainda um dos versículos que lias agora dizia que foi-lhe permitido, dizia do que esse grande poder iria fazer e o âmbito da sua jurisdição. Foi-lhe permitido. Isto encaixa perfeitamente na explicação que a Hortelina aqui estava a fazer, de que existem um conjunto de regras.
Essas regras, umas nós conseguimos entendê-las Entender. porque estão reveladas, outras não conseguimos entendê-las. Mas que elas existem, existem. Elas estruturam o universo espiritual e grande parte, nós temos que ter consciência disto, porque a Bíblia é muito clara sobre isto. Grande parte do que se passa no universo espiritual é a um nível tal e é de tal forma sobrenatural que é-nos invisível. O que significa que nós podemos até sentir os efeitos, perceber a influência, mas não conseguimos entender claramente toda a estrutura e todas as regras. Mas que elas existem, existem. Não é? Como dizia o ditado espanhol, não é? Só que aí era em relação às bruxas, não é? Mas que esse ditado popular tem esse efeito de dizer há coisas que nós dizemos Não assim, vemos. não, é melhor não acreditar que existe, mas depois quando vemos os resultados dizemos assim, bom, que existe, existe. Na verdade, claro, esse ditado é uma referência precisamente à ideia de que o mundo sobrenatural é um mundo real. Mesmo que às vezes, alguns de nós, quem sabe algumas pessoas que nos acompanham hoje aqui no Bíblia Aberta, às vezes queremos tentar fechar os olhos. Um bocadinho num outro ditado que diz o que não vês não existe. E nós às vezes tentamos viver desta forma, que é, vamos fechar os olhos e fazer de conta que não existe. Às vezes, olha, algumas crianças, por exemplo, ou pessoas que lidam com traumas, o mecanismo que desenvolvem para fazer isso é fechar os olhos e imaginar que estão noutro lugar ou que isto não existe. Sobretudo quando lidamos com coisas extremamente difíceis. O facto de nós não vermos não quer dizer que não exista na realidade. O problema é que no mundo concreto e no mundo sobrenatural especialmente, não é assim. Dizer que não vês não é o suficiente para dizeres que não existe. Por isso, quando chegamos a Apocalipse e a estas extraordinárias revelações proféticas que João recebeu, temos que lembrar-nos que João, obviamente, está a receber revelações que, basicamente, elas apontam para uma cronologia profética que é longuíssima. Que, obviamente, está para lá da vida de João e, basicamente, resumindo, eu não vou resumir aqui em 5 minutos o Apocalipse, não é? Mas tentando fazê-lo na mesma, o conceito que nós entendemos é que o Apocalipse vai nos dar um conjunto de visões e de revelações que ajudam a entender uma espécie de linha cronológica que aponta numa direção. E essa direção tem um culminar, que é Jesus vai ser vencedor. Só que essa direção tem um conjunto de acontecimentos. E esses acontecimentos implicam que mesmo se a direção geral ou global é Jesus vai ser vencedor, entretanto Satanás vai vencer muitas vezes. Mais uma vez, a história revelada em Apocalipse 13 encaixa perfeitamente na explicação e na narrativa que a Hortelina aqui estava a dar. Que é precisamente a de que Deus não vai vencer sempre. E, portanto, a manifestação diabólica, demoníaca, portanto, que é contrária, obviamente, ao governo de Deus, tem muitas vitórias. Mas há uma direção geral. Olhando agora um pouco para este texto, e não tendo, obviamente, aqui a capacidade, seja pelo tempo, obviamente, e porque isso exige uma outra dimensão, mas mesmo assim, olhando para alguns elementos, o que é que este capítulo 13 de Apocalipse nos diz? Diz-nos claramente que há uma entidade, que essa está definida, que é o dragão, e o dragão no Apocalipse está definido. O dragão não é um ser mitológico, que nós não sabemos bem quem é. É lá, Apocalipse 12, diz claramente, o dragão é a antiga serpente, é Satanás, também chamado o diabo. E, portanto, o diabo, que é de facto a essência dessa força sobrenatural, o diabo tem agentes humanos terrestres, que são agentes que lidam diretamente com o quê? Com a realidade concreta, não com a realidade palpável, não com a realidade invisível, mas com a realidade concreta. E esta besta aqui designada, ou este grande poder, ele é, na verdade, um agente da vontade de Satanás de atacar o povo de Deus e de garantir que aquela direção que eu defini há pouco como a direção geral, que está absolutamente assegurada, Deus vai ser vencedor, e quando Jesus voltar, isso será visível em glória, a verdade é que até lá, apesar de ele ter conhecimento desse resultado final, o dragão, que é Satanás, vai usar todas as pessoas, todas as agências que lhe for possível para contrariar esse resultado final. Dois ou três elementos agora que podemos olhar dentro do texto. O versículo 4 diz que
as pessoas, muitas pessoas adoraram o dragão e esse dragão deu à besta o seu poder. O que quer dizer que o que está profetizado que Satanás faria, particularmente neste contexto profético, que é à medida que nos vamos aproximando do tempo do fim, é que o dragão daria poder, trono e autoridade a este grande poder. Quando nós depois vemos a descrição de qual é o tipo de atuação deste poder, ficamos com uma interpretação clara. É de que se trata de um sistema que é político-religioso. Por isso é que ele age em nome de Deus. Tu leste aí, para não estar a repetir todos os textos, mas é dito claramente que ele age em nome de Deus. Por exemplo, o versículo 7 diz que foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Quer dizer que esta batalha, ela de facto acontece no universo do religioso. Por isso é que este poder que tem um trono religioso vai fazer guerra a quem? Aos santos. E os santos são uma designação bíblica para aqueles que estão a procurar ser fiéis e manter-se puros em relação à verdade que Deus estabeleceu. E até diz o tempo, não é? 42 meses. Ora, diz 42 meses, significa que durante um certo período de tempo os santos de Deus sofreram tremendas perseguições. Ora, nós sabemos, historicamente, que durante um longuíssimo período, curiosamente a profecia, não vamos hoje dar aqui uma análise muito detalhada, mas também podemos dizer o seguinte aos nossos espectadores e ouvintes que estão lá em casa, que se alguém quiser conhecer melhor e com mais detalhe estas interpretações proféticas, pode contactar a Novo Tempo. Muito bem. Não só nós temos instrutores bíblicos que podem ajudar as pessoas até pessoalmente a entendê-lo, como temos alguns recursos. Ainda daqui a pouco o Paulo vai mostrar aqui um recurso e temos muitos outros que podem ser uma ajuda. Mas a verdade é que estes 42 meses, que profeticamente é um período de 1260 anos, corresponde, e é uma evidência histórica, de que corresponde a um período, essencialmente naquilo que nós designamos na história universal como a Idade Média, no qual o poder institucionalizado, religioso, o cristianismo histórico e tradicional, de facto, isto é conhecido da história, de facto envolveu-se em lutas político-religiosas que levaram a perseguições dramáticas, a povos serem aniquilados. Nós conhecemos a história da Reforma. Homens puros que procuraram trazer verdades sobre a palavra de Deus. Alguns deles até procuraram, essencialmente, reformar a própria igreja histórica, tradicional cristã. A religião romana? Romana. Procuraram reformá-la. Procuraram trazer mudanças. Olha, vejam que nós estamos aí numa direção, a palavra de Deus diz que é outra. Essas pessoas foram queimadas, isso é conhecido. Foram jogadas nas prisões, foram lançadas de penhascos abaixo. Movimentos que se tentaram, movimentar, passa a redundância, para trazer a pureza da palavra de Deus. Esses movimentos foram fortemente repelidos. Porquê? Porque este grande poder político-religioso, ele recebeu da parte do diabo a capacidade de dominar, mas mais, a capacidade de ser adorado. Por isso é que tu lias há pouco o versículo 8, que diz que adoraram-no todos os que habitam sobre a terra. Que é uma expressão, obviamente, que é uma espécie de hipérbole. Todos significa que vai ser uma coisa à escala global. O escopo, quer dizer, desta capacidade de atrair é universal. É à escala global. E, portanto, nós podemos dizer que precisamos de fazer o quê? De estar alerta, porque fazer parte do povo fiel de Deus, historicamente e biblicamente, significa que nós não podemos simplesmente estar com o que a maioria faz. É preciso ir à palavra de Deus e é preciso fazer parte daquele povo dito remanescente, ou seja, daqueles que procuram fielmente na palavra de Deus, nos seus mandamentos e na revelação de Jesus, ser fiéis ao que está escrito, mesmo que isso implique estar contra, seja a maioria, sejam os poderes institucionalizados da religião. E esses poderes, que estão, no fundo, a serem agentes de Satanás, não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, não é? E isso é importante nós percebermos, que realmente há aqui uma definição clara daqueles que estão escritos e os que não estão, aqueles que estão de um lado e aqueles que estão do outro. E nós temos que nos posicionar. Podemos também acrescentar que, dentro da cronologia dos acontecimentos no grande conflito, este capítulo 13 do Apocalipse representa o clímax, a última grande batalha dentro desse conflito, que noutros lugares é chamado Armagedon, mas que é a última grande batalha
batalha entre os agentes satânicos e realmente os filhos de Deus. Temos aqui um grande conflito em ação. É verdade. Muito bem, amigos, não saiam do vosso lugar, temos aqui uma oferta muito especial para vocês. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Aproveito para lançar um desafio lá para casa, para o nosso auditório. É um desafio de estudar a Palavra de Deus e, sobretudo, estudar este assunto. Este assunto está aqui revelado também um pouco nesta revista Eu Creio. Aqui nós temos um estudo bíblico sistemático das doutrinas bíblicas. Certamente será muito importante para a sua saúde espiritual, porque nós temos que fazer investimento e o nosso investimento tem que ser na saúde espiritual para estarmos realmente do lado de Deus neste grande conflito. Mas mais ainda, se quer aprofundar as profecias, como há pouco o pastor Pedro Esteves disse, envie para nós uma mensagem ou contacte-nos através do 933 939291, 933 939291. Não temos só esta revista para lhe oferecer gratuitamente, mas também temos instrutores bíblicos que podem ajudá-lo a compreender mais estes temas que são tão importantes e profundos da Palavra de Deus. Muito bem, vamos continuar. Agora Moisés, continuando neste tema das regras de atuação que nós temos neste grande conflito, eu gostava de ler ainda um outro texto do apóstolo João também, em 1 João capítulo 3, verso 8 e 9, que diz o seguinte. E aqui João sempre foi assim e sempre será, não é? João era pescador, é verdade, tem realmente um texto muito profundo, o seu evangelho, as suas epístolas, as suas cartas são muito profundas, mas ele é muito terra a terra. E então ele vai dizer o seguinte a partir do verso 8 e verso 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece pecando, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar porque é nascido de Deus. Este texto do apóstolo João em que ele diz aqui não há ficar em cima do muro, não é? Aqui não há meio termo, aqui ou é um lado ou outro. E que implicações é que este texto tem para nós, sobretudo na nossa vida prática? Isto está em conexão com aquilo que foi dito até aqui. Dizíamos há pouco, foi dito pelo Pedro que e também foi dito por Hortelinda que Cristo vai vencer. Apesar de haver batalhas que Satanás vai também vencer, Cristo vai vencer. E agora a questão é, e eu? Vou ser um vencedor ou vou ser um vencido por Satanás? Se eu estiver do lado de Cristo, eu tornar-me um vencedor. Se eu estiver do lado de Satanás, serei um vencido. Como é que eu posso ser alguém que se coloca do lado de Cristo? Este texto mostra-nos como é que eu posso ser, porque ele diz, tu leste, quem comete o pecado é do diabo. O que é que isto quer dizer? O pecado é o afastamento de Deus. Quer dizer, se eu me afasto de Deus, eu já estou a ser conivente, eu já estou do lado do inimigo, já estou do lado de Satanás. Portanto, eu vou ser um derrotado nesta batalha. Mas depois continua, porque o diabo peca desde o princípio. Portanto, eu vou aliar-me a um ser que desde o princípio caluniou Deus, se rebelou contra Deus, e eu vou desenvolver também um caráter semelhante a ele. Vou-me também tornar um caluniador. Eu vou ser alguém que se vai opor a Deus. Mas depois diz o texto que para isso o quê? Para desfazer as obras do diabo, para isso o Filho de Deus se manifestou. Então aqui há uma solução. E qual é a solução para eu não me tornar um derrotado com Satanás? Eu tenho que aceitar, e isto é uma decisão que eu tenho que fazer diariamente, tenho que tomar a consciência desta situação e dizer, eu aceito que Jesus é o meu Salvador. Eu aceito o sacrifício de Jesus por mim na cruz para me perdoar os meus pecados. Portanto, é uma solução prática, diária. Mas, como é que eu posso desfazer as obras do diabo aceitando Jesus? Através do novo nascimento que Jesus me quer dar. E esse novo nascimento vai-me transformar. Vai-me fazer ser mais semelhante a Jesus. E se eu não me permitir esse novo nascimento, eu vou permanecer no pecado. Naturalmente, sem esforço nenhum, eu permaneço no pecado. Quer dizer, eu permaneço afastado de Deus. Mas quando eu permito
que Cristo entre na minha vida, que me transforme, então eu começo a, como diz o versículo 9, a nascer. Eu nasço de Deus. E então aí o pecado, eu já não vivo na prática do pecado. Não quer dizer que eu não possa cometer erros. Mas quando eu cometo erros, o que é que eu faço? Eu vou a Jesus. E Jesus disse: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então há uma solução para este problema. E eu quero ser um vitorioso, eu quero ser um vencedor com Jesus. O que é que eu preciso de fazer hoje? Permitir que Jesus seja o centro da minha vida. Portanto, eu quero estar lá. Nesta batalha entre Satanás e Cristo, eu quero estar do lado de Cristo. Eu preciso de estar do lado de Cristo. Então, eu quero permanecer nele. O Senhor disse a Abraão: anda em minha presença e ser perfeito. Quer dizer, tu, se andares comigo, se andares ao meu lado, tu vais ser perfeito. Sim. Há aqui um texto no Evangelho de João, curiosamente também João fala nisso, não é? Quando ele falou com os fariseus, e os fariseus lhe perguntam: como é que tu podes dizer verdadeiramente sereis livres, não é? E aqui há uma relação entre o pecado e esta questão do grande conflito, não é? Que Jesus vai lhe dizer, em São João 8,34, disse-lhe: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado torna-se escravo do pecado. Não é? E depois vai dizer que se o Filho não os libertar, que se o Cristo libertar, verdadeiramente sereis livres, livres do pecado. Exatamente. Então, o pecado escraviza. E é essa escravidão que o pecado traz que nos faz ficar do lado vencido, digamos assim, deste grande conflito. Mas depois tem a que tu disseste aqui no versículo 36, que é realmente o sucesso, digamos assim, deste trabalho de Cristo, que é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então nós precisamos permitir essa libertação que só Jesus pode efetuar. E só acrescentava que Satanás sabe que se nós nos entregarmos a Jesus, ele e os seus anjos não têm poder sobre nós. E qual é a estratégia dele? É levar-nos a não confiarmos em Deus, a não lançarmos mão da força divina para sermos vitoriosos. Porque ele aí perde-nos e ele não nos quer perder. Então, se eu me lançar mão da força que Deus me dá, eu torno-me um vitorioso em Cristo Jesus. Amém. Pedro, nós temos aqui algumas armas, e há uma em particular, não é? Temos mesmo. E aqui em Marcos 9:29 fala-nos um pouco sobre isso, que diz: disse-lhes, esta casta, está a falar nos demónios, e certamente vai explicar, não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e com jejum, não é? Oração e jejum que está relacionado com a fé. Há algum papel em que nós possamos usar estas armas neste conflito? Nós não podemos imaginar que num conflito desta dimensão e com estas implicações nós somos uma espécie de joguetes que estamos aqui, não temos nada a fazer, só podemos ficar de olhinhos fechados e esperar que corra tudo bem. Não, nós somos parte do conflito. Intervenientes. Somos intervenientes. Aliás, nós estamos de um lado ou do outro. Estamos de um lado ou do outro. Logo, isto significa que mesmo quando damos força e ênfase, ainda agora que o Moisés o fazia, à dimensão de que é em Jesus, e obviamente é a ação de Jesus que tem o poder de salvar, isto não é uma justificação para dizer que nós não fazemos nada. A disciplina espiritual faz parte do jogo desta batalha, daquelas tais regras de atuação que temos falado aqui. Vale a pena falar um pouco sobre o conceito de oração e jejum, e eu gostava de falar sobre isso particularmente no contexto desta história, que aqui só lemos o final dela. Porque quando Jesus chega ao ponto de dizer aos discípulos: esta casta de demónios não pode ser expulsa senão por oração e jejum, isto tem um contexto. O contexto explica-se muito rapidamente. É que um pai trouxe um filho, ainda jovem, aos seus discípulos, trouxe-o a Jesus, mas disse a Jesus que os seus discípulos não tinham conseguido expulsar. Jesus não estava ali com ele, estava na transfiguração, tinha-se transfigurado no monte. Exatamente. E, portanto, como os discípulos não tinham tido poder sobre aquele demónio, este homem finalmente vai recorrer a Jesus e vai dizer isso. Ora, Jesus até chegou a afirmar: homens de pouca fé, teve ali um discurso um pouco, que talvez deixou os discípulos ir um bocadito, não sei, não humilhados, mas talvez, envergonhados, talvez. E Jesus, de facto, então vai expulsar, dar uma palavra e expulsar, num segundo, este poder demoníaco. Ora, o que é que acontece? Quando então os discípulos finalmente estão em privado com Jesus,
A primeira coisa que eu vou perguntar diz-nos o que é que nós precisamos de fazer também para conseguir. Porquê é que tu conseguiste expulsá-lo e nós não? Esta é a grande pergunta. E é aí que Jesus vai dar esta resposta um pouco desconcertante. Porque é tão simples e aparentemente tão óbvia que se calhar até eles pensaram, afinal é só isso. Não é? Mas há algo aqui para entender. Porque a pergunta, eu acho que a pergunta de base para entender esta história é porquê é que os discípulos não tiveram poder para expulsar este demónio e Jesus teve. Eu encontro uma resposta, vou propor aqui uma resposta um pouco ousada. E a base para essa resposta é o que Jesus ensinou numa outra ocasião, em Mateus 17. Lembram-se que os fariseus vieram acusar de Jesus uma blasfémia dramática, dizer que Jesus expulsava demónios em nome de Belzebu. E quando Jesus sofreu essa acusação, Jesus fez um discurso muito racional e inteligente para explicar porque é que essa acusação não faria sentido. Em vez de sentir só ofendido, Jesus a explicou. E disse o seguinte: todo o reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda a casa ou cidade dividida contra si mesma não subsistirá. E depois explicou: ora, se Satanás expulsa Satanás, então está dividido contra si mesmo. Como é que subsistirá o seu reino? Mas se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus é chegado a vós. O que é que este texto nos diz? Sabe a resposta. É uma resposta sábia, só que este texto diz-nos que como Satanás não expulsa Satanás, obviamente é o mesmo que dizer, eu não posso expulsar Satanás em nome de Belzebu, porque isso era, o reino dele estava dividido. Mas há aqui um corolário se nós aplicarmos isto como um princípio a outras situações. Vamos aplicá-lo aos discípulos. Se os discípulos não tinham poder sobre Satanás, a conclusão disto é que os discípulos ainda tinham na sua própria vida muitas dimensões em que estavam debaixo do controle e da influência do inimigo. Porque uma casa dividida não subsiste. Satanás não pode expulsar Satanás. Que é o mesmo que dizer, se os discípulos não expulsavam Satanás, quer dizer que de muitas formas eles não estavam debaixo de quê? Do controle do Espírito Santo. Total. Foi o que Jesus disse. Se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, então o reino de Deus chegou a vós. Logo, o que é que isto nos leva a dizer? Que quando Jesus diz que é preciso oração e jejum, e que esse é que é o segredo, e os discípulos não conseguiram fazê-lo, é o mesmo que dizer que os discípulos não oravam e jejuavam. Porque se eles orassem e jejuassem segundo o padrão que Jesus está a definir, e na falta de dizer aqui, eu vou tentar dizê-lo aqui em poucos minutos, então então a que é que Jesus se refere quando fala de oração e jejum? Mas olha que os discípulos chegaram perto de Jesus e ensinam-nos a orar. Exatamente. Porque eles não sabiam como é que se tinha este tipo de oração de poder. Agora, há um fator aqui curioso. Nós, por exemplo, cristãos, que temos uma prática cristã, religiosa, assídua, com muita frequência, temos este tipo de atuação. Quando surge um caso de necessidade, algo em que nós vemos que são as forças do inimigo, por exemplo, alguém gravemente doente, nós temos um tipo de atuação, vamos dizer assim, como regra, que é quando nós sabemos que há um caso especialmente difícil, como digo, uma doença, uma situação dramática, normalmente o que é que nós fazemos? Somos apelados. Ok, está aqui uma situação difícil, vamos fazer o quê? Vamos orar e jejuar por aquele caso. E muitas vezes a nossa prática espiritual neste grande conflito é, quando nós descobrimos que há um conflito especialmente grave, nós tentamos atacar esse conflito com oração e com jejum. Ora, eu não estou a dizer que isso está errado. Gostava de mostrar é que isto há um quadro um pouco mais abrangente do que este. Porque eu perguntaria assim, quando Jesus expulsou este demónio, ele orou e jejuou por aquele caso? Ou Jesus terá dito ao Pai, olha, espera aí, dá-me só aqui uma semana para eu ir orar e jejuar e depois daqui a uma semana ele volta. Não, a história não diz isso, ele simplesmente falou. Então, a oração e o jejum, claramente na vida de Jesus, não são uma coisa que ele tem ali escondida e reservada para situações especiais. É contínua. Por isso é que nós vamos ler os Evangelhos e quantas vezes encontramos lá às vezes são quase parênteses. Aconteceu naqueles dias que Jesus subiu ao monte para orar e passou a noite em oração. A lógica que eu estou a tentar transmitir é que Jesus tinha um estilo de vida, que era um estilo de vida de jejum. Jesus não fazia jejum. Jesus vivia em jejum. Jesus não orava para atacar uma situação. Jesus vivia em oração. E é assim que o controle do Espírito Santo se pode manifestar da vida de uma pessoa. É um estilo de vida para ele. É um estilo de vida.
Jesus não precisa de orar e jejuar por um caso em particular. Jesus vive em oração e jejum. E o resultado deste estilo de vida qual é? Muito poder. É por isso que pode não ser assim na primeira linha ou imediato, mas o que esta história coloca em confronto é precisamente 2 estilos de vida. E o estilo de vida dos discípulos não lhes permitiu ter poder. Porque esse é o estilo de vida que nós, falo por mim, É pontual. é pontual. E muitas vezes é o seguinte, eu vou ser bem honesto aqui, não é que antes não tenha sido, mas porque vou falar de histórias que eu próprio já vivi. Que muitas vezes, eu já vivi, por exemplo, em comunidades cristãs o seguinte, nós estamos na nossa vida rotineira, com as coisas normais, e de repente chega-nos um caso, uma pessoa que nós amamos, que é próxima de nós, que tem uma doença grave. A doença pode ser fatal. Sabem o que é que nós começamos a fazer? Vigílias. E vamos nos juntar em oração e jejum. E marcamos dias de jejum e vamos para a igreja orar. Eu já vivi grandes momentos de oração e de jejum, mas foi preciso que alguém aparecesse doente. E a pergunta que muitas vezes estas histórias evocam não é que haja um problema em fazê-lo. Pelo contrário. Vamos fazê-lo ainda com mais força. Vamos fazê-lo. Mas o atuarmos desta forma, temos que ser honestos. Levanta uma pergunta. Porquê é que nós agimos com urgência, com sentido de emergência, quando aparece um caso grave, mas vivíamos como se não houvesse urgência antes do caso aparecer? Ou seja, nós queremos vencer o inimigo quando vemos que ele se manifesta. Se nós não virmos, lá está a questão do sobrenatural. Quando nós não vemos o inimigo, deixamos levar numa rotina, se quisermos, espiritual. Jesus nunca se deixou cair nessa rotina. Por isso é que a minha convicção é a seguinte, com base em todo este quadro, que quando Jesus fala de oração e jejum, o que ele está a falar é de uma ação permanente. A oração é tudo o que na minha vida me permite abrir as portas que dão acesso ao Espírito de Deus. Isso é oração. Nós estamos aqui neste momento a falar da palavra de Deus, estamos em oração. Os nossos espectadores neste momento estão lá em casa a ouvir este programa, estão em oração. E quanto mais tempo nós passamos em influências ou ambientes que permitem que o Espírito Santo tenha acesso à nossa vida, nós vamos ganhando poder. Só que não é preciso só fazer isso. Vem o jejum. E o jejum é o quê? Se oração é abrir portas, jejum é fechar portas. Jejum não é só fechar a porta à comida, por exemplo, durante 24 horas, como muitas vezes os cristãos praticam. E não é que haja um mal nisso. Mas o jejum verdadeiro que Jesus está a falar o jejum é fechar as portas que dão acesso a Satanás à tua vida. Eu posso passar um sábado, por exemplo, sem comer uma vez por mês e depois passo 6 dias por semana com as portas escancaradas ao diabo na minha casa. Através, sei lá de que formas. Podem ser muitas. Então mais vale, come no dia de sábado, mas fecha as portas ao inimigo na segunda, na terça e na quarta. Mas uma coisa não invalida a outra. Não invalida a outra. Por isso é que o ponto não vale a pena pensar que o jejum é uma coisa ou a oração são coisas pontuais que nós agimos quando precisamos, se nós nos outros tempos, na maior parte da nossa vida, não estamos a fazer este processo, que é abrir as portas ao Espírito Santo e fechar as portas a Satanás. Jesus fazia isto de forma permanente na sua vida. Orai sem cessar, diz o apóstolo. Ora, aí está. Por isso é que Jesus tinha poder sobre o inimigo. Se nós queremos ter poder sobre o inimigo, precisamos de passar a nossa vida num espírito de oração e num estilo de vida de jejum. Muito bem. Okay. Hortelinda, temos 5 minutos para terminar, mas ainda há aqui uma pergunta que é, com base no conhecimento da Bíblia e outras evidências como aquelas que foram trazidas aqui pelos nossos queridos amigos, como é que poderíamos dizer, ou o que é que poderíamos dizer às pessoas que estão a ver-nos neste momento, com convicção, que muitas vezes negam esta existência de Satanás e essa existência do grande conflito? Pois, hoje não faz nem muito culto, nem muito sábio, não é? Nem, acreditar que o diabo existe. Não é não muito atrativo sequer nem muito como ideia. atrativo, mas sobretudo faz assim um pouco ultrapassado, não é? Mas eu lembro uma frase de Charles Baudelaire, um escritor francês, que ele disse que a mais fantástico ardil do diabo é persuadir que ele não existe. Porque ele assim trabalha na sombra, porque é onde ele gosta de trabalhar, porque, como diz a Bíblia, ele é o príncipe das trevas, não é? Mas para aqueles que são crentes, e uma coisa que nos espanta muito, é que muitas vezes são crentes
Que não acredita. religiosos, teólogos, que dizem que o diabo não existe, não é? E se riem daqueles que creem na existência deste ser malévolo. A Bíblia é muito clara e explícita sobre a existência da atuação do Satanás e dos seus anjos. Se realmente não queres acreditar, não leias a Bíblia. Jesus Cristo, para ele, o diabo tem uma existência real. Não é? Para Jesus Cristo, ele identifica como aquele que é homicida, aquele que é o pai da mentira, aquele que é o grande enganador, mentiroso. Ele identifica como o príncipe deste mundo, como aquele que ele via cair do céu como um raio face à pregação do Evangelho, como aquele que perseguiu Jesus, aquele para quem o fogo eterno está preparado para ele e para os seus anjos também, aquele para quem ele, Jesus, se manifestou para desfazer as suas obras. Portanto, para Jesus, o diabo tem uma existência real, concreta, é uma pessoa. Ele disse aos discípulos: Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti ao Pai, disse ele a Pedro. Portanto, para Jesus era um agente que obstruía, portanto, a obra de Jesus. Para Jesus não é uma ideia, não é uma imagem, é um ser real e concreto. Portanto, é um ser que lançou uma difamação sobre o caráter de Deus, que influenciou a queda do homem, e toda a revelação bíblica está estruturada em resposta a este problema que o inimigo criou. Portanto, se na realidade eliminarmos o diabo da equação, o que vai acontecer é, na compreensão do mal, o que é que acontece? Deus fica como único agente. Então é ele que é o culpado de tudo o que acontece. E se Deus é o culpado, é a causa do bem e é a causa do mal, então confrontamos-nos com um Deus de alguma maneira bipolar. Quando está de boa maré, manda-nos bênçãos. Quando está de má maré, manda-nos tragédias. E é este Deus que, sem a existência do inimigo, portanto, é o Deus que nós temos. Logo, o que nós podemos dizer é que, se não aceitarmos a revelação bíblica tão clara, desde o Gênesis até o Apocalipse, de que existe um agente malévolo que se opõe ao governo de Deus, nós temos que anular a revelação bíblica, temos que inventar outra Bíblia, temos que fazer uma Bíblia feita pela imaginação dos homens, com um Deus à sua imagem e semelhança, porque sem este agente, sem aceitarmos esta revelação de Deus, nós ficamos sem compreender o problema do mal, do sofrimento, e ficamos completamente perdidos e desorientados. E é o que está a humanidade, perdida e desorientada, porque nem sequer acreditam num ser mau que se opõe a Deus. Então, esse Deus, será que vale a pena adorá-lo? Será que vale a pena conhecê-lo? Não é? Interessante. E também, deixa-me só dizer isto, Paulo, perdemos a esperança do que um dia o mal desaparece. É isso que eu ia falar agora. Portanto, porque realmente Deus é aquele que vai eliminar, portanto, o mal, porque Deus é o Criador. Isto é apenas uma criatura. Como dizia o Pedro há pouco, portanto, a batalha a guerra está ganha, não é? Mas se ele não existe, finalmente não há guerra, há apenas um mal permanente, que quando é que vai acabar? Sim, tiraste-me as palavras da boca, que eu ia dizer exatamente isso. Satanás é real, mas está destinado a ser completamente destruído. Não é? Em Gênesis 3,15, e não me canso de dizer este texto, que é um texto sintomático desta questão, a cabeça da serpente vai ser esmagada pelo Filho de Deus, por Jesus Cristo, quando ele voltar, e depois numa restauração completa desta terra. Não é? Porque o Apocalipse diz bem que ele desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Pouco tempo. Muito bem, ainda temos aqui alguns segundos, aí sim mesmo segundos, para deixar uma mensagem lá para casa. Começo com o Pedro. Pedro, 30 segundos para deixares uma mensagem para o nosso auditório. A minha mensagem final seria esta, de que a vitória do grande conflito não depende de nós, mas se nós queremos ser participantes da vitória, não podemos esconder nem fugir do facto de que somos chamados a ser participantes desse movimento. Há pouco dizíamos, há uma direção na qual a história está a percorrer, essa direção é da vitória de Deus, mas se eu quero fazer parte da vitória, eu tenho que me juntar a essa direção. Eu não posso pensar que posso viver na direção contrária
e ser vencedor ainda assim. Por isso o grande apelo é juntemo-nos, façamos escolhas que vão na direção daquilo que Deus está a fazer por nós. Amém. Clinda, queres deixar uma mensagem também? Eu deixaria uma imagem. Nós vivemos num regime semipresidencialista em que temos um presidente, não é verdade, que é a autoridade suprema, mas temos um primeiro-ministro, não é? O primeiro-ministro tem um tempo para revelar o seu governo, não é? E o presidente tem que o deixar agir. Mas quando o governo se demonstrar completamente desadequado e levando o povo à ruína, o presidente demite o governo, dissolve a Assembleia e elege um outro governo. E é o que Deus fará no fim. Deus eliminará o governo do diabo, no qual nós nos encontramos. Como disse Jesus, ele é o príncipe deste mundo, mas ele vai eleger um outro primeiro-ministro, que será nada mais, nada menos que Jesus Cristo, o nosso Salvador. Muito bem. Moisés? Eu tenho uma proposta para aqueles que ainda não acreditam na existência de Satanás e do poder satânico. Considere, pondere e estude sobre este assunto. Porque certamente que vão descobrir coisas que são muito importantes para a sua vida. E aquilo que aqui estivemos a falar faz todo sentido e fará todo sentido também para você que me está a ouvir. Obrigado, Moisés, por esse apelo, porque é precisamente esse apelo que eu faço lá para casa. E esta é a revista, é o manual de que pode estudar, como o Moisés dizia, para aprender mais sobre este e outros temas que são importantes. Este é um manual que será muito importante para si e para a sua família, portanto, não espere nem mais um segundo. Envie para nós uma mensagem para o 933-939291, 933-939291 e peça esta revista, este manual de estudo da Bíblia para a sua vida e para o crescimento da sua fé. Deixo-vos também este mesmo número para que possa contactar-nos com alguma sugestão, alguma dúvida. Se precisar que alguém do Novo Tempo vá ajudá-lo a estudar a Bíblia de outra forma, talvez até presencial, estamos ao dispor. É um prazer tê-lo connosco. Um grande abraço, uma boa semana para si e para a sua família. E não se esqueça, até ao próximo episódio, que teremos aqui um encontro neste espaço. Até lá, deixe a sua Bíblia sempre aberta.